Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? E finalmente chegamos à nossa quinta e última aula aí de revisão para a prova do QTPA, que será efetuada ou será ali realizada pela Marinha na primeira quinzena, né? Na verdade, segunda quinzena do próximo mês. Isso mesmo, segunda quinzena do próximo mês teremos aí, se não houver alterações ali pela Marinha, a prova do QTPA, tá? Então, lembrando que nessa semana nós fizemos aí uma série de videoaulas com resoluções da última prova, né, do último concurso, e hoje estaremos finalizando aí as nossas aulas, tá? Lembrando que esse material aqui a gente sempre faz com todo carinho, com toda a dedicação a vocês, partindo do princípio que ou você não viu determinados assuntos ali no seu curso técnico, ou se viu de maneira superficial. Então a gente sempre procura aproximar o aluno daquele assunto, daquela disciplina, né? Sempre através de imagens, de alguns vídeos ilustrativos, justamente para que ele tenha essas dificuldades aí sanadas, tá? Então, em todos os nossos materiais a gente toma esse cuidado, tá bom? Então, eu já gostaria desde o início de pedir o seu like, é de suma importância para o crescimento do canal e também para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo, tá? E continue te recomendando aí os nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações através ali do sininho, para que assim que nós postarmos novos vídeos, o YouTube venha te informar. Beleza? Galera, então sem mais delongas, vamos lá para a última parte aí da nossa aula. Lembrando, se você quiser adquirir o material, o primeiro link da descrição, ok? Nós estamos reformulando o nosso site, está ficando bem legal, tá? Tá vindo novidades aí para vocês, depois eu falo mais sobre isso. Mas a página do material já está disponível, tá? Você pode acessar aqui através do link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando que esse material ele serve tanto para o pessoal do QTPA quanto para o pessoal do CAP, tá? Sem problema nenhum. Então vai lá na página lá que tem mais informações sobre este material. Então vamos lá para a resolução da questão, iniciando aqui pela questão de número 41, onde ele diz o seguinte: correlacione o tipo de rosca de parafusos, a sua aplicação e assinale a opção correta, né? Então temos aí uma questão de elementos de máquinas, e dentro de elementos de máquinas nós estudamos os parafusos, né? Os tipos de roscas ali dos parafusos, e cada um tipo de rosca tem a sua aplicação. Então é isso que ele quer saber. Então, por exemplo, ele fala ali o tipo 1, ele fala que é uma rosca dente de serra, tipo 2, uma rosca trapezoidal, e o tipo 3, uma rosca arredondada. Já nas aplicações, ele fala o seguinte: a primeira seria parafuso que transmitem movimento suave e uniforme, né? Na segunda afirmativa, ele fala parafusos que exercem grande esforço num só sentido. E depois ele fala sobre os parafusos de grandes diâmetros sujeitos a grandes esforços. E temos aí as relações, né, nas alternativas. Então, para você que nunca viu esses tipos de roscas ou não está lembrado, eu trouxe aqui para vocês justamente as representações de cada uma delas e também as suas aplicações. Então vamos lá. Bem, então aqui na primeira ele falou sobre a rosca dente de serra, que é essa rosca aqui, ó, como você pode verificar. E esse tipo de rosca é empregada em parafusos que exercem grande esforço num só sentido, como por exemplo os macacos de catraca, isso mesmo. Já o tipo 2, ele falou que é a rosca trapezoidal, né, que é, na verdade, ali uma barra reta formada por roscas e passos contínuos com um ângulo de 30 graus. Esse dispositivo é usado na execução de quase todos os processos e aplicações industriais que exigem um movimento linear. Isso pode ser na vertical ou na horizontal e de posicionamento. Já o tipo 3, que é a rosca redonda, que é aplicada ali em parafusos de grandes diâmetros sujeitos a grandes esforços, como por exemplo equipamentos ferroviários. Assim, a relação correta é o seguinte, tá? 2, 1 e 3. Portanto, está correta aí a alternativa C de casa, tá? Questão
bem tranquila, tá? De elementos de máquinas. Quando você começa a estudar elementos de máquinas e você cair ali na parte de elementos de fixação, parafusos, você vai cair nessa parte. Basta, né, que o aluno lembre disso, né? Para quem já visualizou isso na área industrial, já trabalha com isso, é muito mais fácil responder esse tipo de questão, tá? Mas eu sei que alguns alunos têm dificuldade justamente porque eles fizeram seu curso técnico ou não foram trabalhar, ou se foram trabalhar num setor que não lidava, né, diretamente com esses tipos aí de elementos, né? Aí você às vezes você tem dificuldade de lembrar, né, algumas coisas, e nós estamos aqui justamente para isso, para te ajudar. Então vamos lá para a questão de número 42, tá? Uma questão aí que apresenta um probleminha, eu já vou falar para vocês. Uma questão que seria até passiva de anulação, tá? Mas se você observar as alternativas, só haveria uma possibilidade, na verdade só há uma possibilidade. Então por isso que a banca não anulou essa questão. Mas vamos lá. Ele fala o seguinte, olha, observe a figura abaixo. Isso é um micrômetro, né? E ele fala assim, assinale a opção que apresenta a medição realizada pelo micrômetro da imagem acima. Alternativa A, 9,708 milímetros. Alternativa B, né, que no caso ali a leitura que você deve fazer é o seguinte, seria 9 milímetros, né, e 708 milésimos de milímetros. A alternativa B, 10,200 milímetros. Alternativa C, 0,821 milímetros. Alternativa D, 20,910 milímetros. E alternativa E, 30,247 milímetros. Então vamos lá para a resolução dessa questão. Então vamos pegar aqui o nosso micrômetro. E a primeira leitura que nós temos que fazer, a primeira identificação nesse micrômetro, é referente à leitura da nossa escala fixa, né? Que fica aqui na bainha. Então, se você observar, cada tracinho desse, da reta ou da linha horizontal, né? Como você pode verificar ali, cada tracinho desse vai representar meio milímetro, né? Então, nós conseguimos identificar o 0, conseguimos identificar o 5, e observe ali que depois tem o número 1, né? Que na verdade isso ali nós estamos chegando bem próximos ao 10, né? Na verdade não temos 10 ainda. Então observe o seguinte, nós temos 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, ainda não chegou ao 10. Então nós já sabemos que temos ali 9,5, tá? Então nós temos aqui 9,5 milímetros ou 9,50 milímetros. Outra coisa, agora nós vamos fazer aqui a leitura no tambor graduado, né? Que é a linha ali que está bem próxima à nossa linha horizontal da escala fixa, tá? Então aqui você pode observar o seguinte, então tá bem passando ali, ó, tá entre aproximadamente ali, né? Entre quase chegando no 21º traço, não chegou ainda, mas está quase próximo ali ao 21º traço, tá? Então, vamos marcar aqui como 0,20 milímetros. Já vou falar para você o porquê. Então, a leitura que você irá fazer é o seguinte, 9,500 milímetros mais 0,200 milímetros, tá? Mas há um problema nisso aí, tá? E eu vou mostrar para você o porquê. Então, a leitura, a princípio, que nós faríamos aqui seria o quê? 9,700 milímetros. Eu até anotei aqui a observação para vocês, mas observa que este micrômetro ele não possui uma resolução milesimal e que o traço do tambor já passou de 0,20 milímetros. Analisando as alternativas, a única possível é a alternativa A, né? Porque ela é a única que apresenta 9. Se outra alternativa apresentasse 9,700 e alguma coisa, essa questão com certeza seria anulada. Então, na verdade, com este micrômetro, a gente não tem como saber se aquele 8 milésimos de milímetros de fato é isso, tá? Então, a gente não tem como saber. Por isso, tá, que a única alternativa possível seria a alternativa A, justamente porque a única alternativa que apresenta o 9, né? Então a gente não chegou no 10 milímetros, está bem próximo disso. Então, e inclusive essa questão é aquela questão que dá para você matar só em olhar as alternativas, tá bom? Então, essa questão
obviamente a Marinha teve uma preguiça de elaborar ela melhor, mas dá para resolver, tá bom? Próxima questão. Leitura instrumental, mais uma questão aí de metrologia, questão de número 43, e ele fala o seguinte: observe a figura abaixo. Assinale a opção que apresenta respectivamente os nomes das peças indicadas no paquímetro acima. Na verdade, não é de leitura instrumental, mas é de reconhecimento instrumental, né? Na verdade, tem uma outra questão mais à frente que será a lei de leitura instrumental através do paquímetro. Aqui ele quer apenas que você consiga identificar os componentes ali do paquímetro. No caso aqui, 3 componentes aí do paquímetro. Vamos então à resolução dessa questão e depois a gente volta para ver qual das alternativas está correta. Bem, então vamos pegar aqui um outro paquímetro para que a gente consiga identificar os componentes, tá, do paquímetro. Bem, aqui nós temos o vernier, ou chamado também de nônio, tá? Aqui nós temos o parafuso de fixação, né, que é depois que a gente faz a medição para que o nônio, né, que a escala móvel ali não fique se movimentando, a gente trava ele com o parafuso de fixação. Aqui nós temos a escala, também chamada de régua de medição. Aqui nós temos a vareta de profundidade. Aqui nós temos o impulsor, que é onde você vai colocar o seu dedão ali para deslocar o nônio ou vernier. Aqui nós temos o bico móvel, aqui o bico fixo e aqui nós temos as orelhas, tá? Então, se a gente pegar aqui o paquímetro que nos foi apresentado lá no enunciado da questão, teremos o seguinte, que 1 é o parafuso de fixação, 2 é o vernier e 3 é a escala principal, beleza? Portanto, a alternativa correta é a alternativa D, de dado. Bem tranquila, né, pessoal? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Prosseguindo. Questão de número 44. Por uma bomba de um navio circula uma corrente de 15 amperes quando ela é ligada a uma tensão de 220 volts. Assinale a opção que apresenta a potência elétrica recebida por essa bomba. Né? A questão de eletricidade básica, que para nós resolvermos essa questão, você precisaria conhecer aí as fórmulas de potência elétrica. Alternativa A, 3,3 kW. Alternativa B, 14,66 kW. Alternativa C, 33 kW. Alternativa D, 146 kW, alternativa E, 3.300 kW. Então vamos lá para a resolução dessa questão, separando as informações que nos foram dadas. Nós conhecemos a corrente e também conhecemos a DDP, né, que é comumente chamada de voltagem, e precisamos determinar ali a nossa potência elétrica. Como que a gente determina isso, professor? Bem, existem algumas relações, tá? Quando eu relaciono a nossa DDP, ou seja, a nossa tensão com a resistência, eu tenho essa fórmula aqui, onde a potência elétrica é a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Já quando eu relaciono a minha tensão com a corrente, a fórmula é essa aqui. A potência elétrica é igual a tensão vezes a corrente, e é esta que nós iremos utilizar. Já quando eu relaciono a minha resistência com a corrente, eu tenho que a potência elétrica é a resistência vezes a corrente ao quadrado, tá? Então, como já disse para vocês, vamos utilizar que a potência é igual a V vezes I, onde V é a nossa DDP, a diferença de potencial, né? E I é a nossa corrente. Como já conhecemos essas duas informações, temos então que a potência vai ser igual a 220 vezes 15, ou seja, 3.300 watts. Mas se você observar, todas as alternativas estão em quilowatts. Portanto, basta apenas nós dividirmos esse valor por 1.000. Assim teremos que a nossa potência é de 3,3 kW. Questão tranquila, mas que pode derrubar o aluno mais desatento, né? Ou menos atento, né? Como queira você. Ele poderia marcar aí a alternativa E por desatenção, tá? Então, alternativa A, alternativa correta, tá bom? Próxima questão.
questão de número 45, onde ele fala o seguinte, que dentre os acessórios dos sistemas óleo-hidráulicos, aquele que tem a função de remover a principal parte da sujeira e contaminantes do óleo hidráulico são, bem, a própria descrição já remete você a qual acessório ele está se referindo, né? Alternativa A, os acumuladores, B, os reservatórios, C, as bombas, D, os filtros e alternativa E, os motores. Então vamos lá para a resolução dessa questãozinha. Bem, ele está se referindo, obviamente, aos filtros, né? Falando um pouco mais sobre os filtros hidráulicos, como você pode verificar, né? Se você ainda não teve oportunidade de ver um filtro hidráulico para sistemas hidráulicos, ele é assim, né? Possuindo ali diversos formatos, dependendo aí do seu sistema. Todos os fluidos hidráulicos contêm uma certa quantidade de contaminantes. A necessidade do filtro, no entanto, não é reconhecida na maioria das vezes, pois o acréscimo deste componente particular não aumenta de forma aparente a ação da máquina. Mas o pessoal experiente de manutenção concorda que a grande maioria dos casos de mau funcionamento de componentes e sistemas é causada por contaminação. As partículas de sujeira podem fazer com que máquinas caras e grandes falhem, né? Isso é um grande problema na indústria. A contaminação causa problemas nos sistemas hidráulicos porque interfere no fluido, que tem quatro funções, né? Quatro funções principais. Bem, transmitir energia, lubrificar peças internas que estão em movimento, transferir calor e também vedar folgas entre peças em movimento. Assim, está correta a alternativa D, os filtros. Questão aí também bem tranquila. Próxima questão aí de resistência dos materiais, né? Questão de número 46. Alguns alunos acabam se embolando um pouquinho com esse tipo de questão, mas nós estamos aqui novamente para ajudar, tá? Então vamos lá, observe a figura a seguir, né? Então vamos aqui analisar um pouquinho do que está acontecendo, antes de prosseguirmos com o enunciado da questão. Então nós temos ali uma viga biapoiada, temos um carregamento que está sendo distribuído ao longo da seção dessa viga, né, de todo o comprimento da viga, mas observe o seguinte, que esse carregamento não é uniforme, ele possui ali um formato trapezoidal, né? Você vê que lá no apoio A, que diga-se de passagem é um vínculo móvel, e o apoio B é um vínculo fixo, nós temos ali uma carga de 10 kN por metro, e ao final, ou seja, lá no apoio B, essa carga já possui uma intensidade de 20 kN por metro, e essa viga ela possui um comprimento de 9 metros. E o enunciado prossegue assim. Assinale a opção que apresenta os módulos das componentes verticais das reações nos apoios A e B, respectivamente, ou seja, ele quer nessa ordem, na viga solicitada pela carga distribuída, conforme a figura acima, tá? E tem as alternativas aí. Então vamos lá resolver essa questão passo a passo, né? Como eu gosto de fazer com vocês. Dá para fazer direto? Dá para fazer direto. Quem faz direto também tem uma chance de errar direto. Então, muita calma nessa hora. Bebendo um pouquinho de água, vamos lá. Então vamos pegar aqui, tá? A nossa viga, ela possui um comprimento de 9 metros, como eu disse para vocês, e a carga está sendo distribuída nela assim, ó, como você pode verificar. Lembra? Então, referente a esse primeiro apoio aqui, o apoio móvel, né, que é o apoio A, ela possui aqui uma intensidade de 10 kN por metro. Já lá no apoio B, 20 kN por metro. Bem, para que esse sistema se mantenha em equilíbrio, nós sabemos que aparecerão reações verticais, nesse caso para cima, já que as cargas estão para baixo ao longo desta viga, reações que vamos chamar de RA, ou seja, no apoio A, e no apoio B vamos chamar de RB. Para calcularmos as reações nos apoios, inicialmente precisaremos concentrar a carga distribuída sobre a viga. E como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer assim. Vamos pegar aqui novamente a nossa figura. Bem, a concentração da carga poderá ser feita através das áreas das figuras geométricas. Se você observar, né,
esse formato ele é bem conhecido, a gente já conhece isso. A gente pode dividir essa figura geométrica em duas outras, que nós conhecemos a fórmula de suas áreas, né? Que é o retângulo e o triângulo retângulo. Assim fica mais fácil, tá? A gente conseguir resolver esse tipo de questão. Por quê? Observe que a altura desse retângulo aqui é de 10 kN por metro, né? E observe o seguinte, lembra que lá no apoio B nós tínhamos uma altura de 20 kN por metro? Então, como já temos 10 kN por metro, que é referente ao nosso retângulo, o que vai sobrar? 10 kN por metro, que será a altura aqui do nosso triângulo retângulo. Então temos aqui a área do retângulo e temos aqui uma outra área que é a área do triângulo. Ok? Prosseguindo. Então vamos pegar aqui, ó. Então sabemos que tem reações aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a concentração da carga referente ao retângulo. Como é que a gente faz? Lembra que a área do retângulo é base vezes altura? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer base vezes altura, né, pegando a carga e multiplicando ao longo, né, da onde essa carga é aplicada, ou seja, aos 9 metros ali da seção da viga, e vamos concentrar essa carga no centro de gravidade ou centro gravitacional do retângulo, que é justamente no meio dele. Então aqui, ó, por isso que nós temos 10 kN por metro vezes 9 metros, ou seja, 90 kN, que será aplicada justamente ali no meio. E no meio de 9 metros é o quê? 4,5 metros, ok? Agora nós vamos aplicar a mesma linha de raciocínio para o nosso triângulo retângulo, né? Qual é a área do triângulo retângulo? Base vezes altura dividido por 2, não é? Então é isso que nós vamos fazer. Então aqui, ó, 10 kN por metro vezes 9 metros, tudo isso dividido por 2, que vai dar 45 kN. E vamos aplicar essa carga no centro de gravidade do triângulo retângulo. E qual que é o centro de gravidade do triângulo retângulo? Isso você precisa saber. Fica a 1/3 do ângulo de 90 graus deste. E um ângulo de 90 graus desse triângulo retângulo fica a 1/3, no caso ali, do apoio B. Tá? Então, por isso que ele fica aqui a 3 metros em relação ao apoio B. E o que sobrou aqui para a gente? Então, vamos colocar aqui 1,5 metros. Então, essa aqui é justamente a nossa predisposição das nossas cargas concentradas, para que agora sim nós possamos fazer aí a equação de equilíbrio, né? Aplicarmos, na verdade, as equações de equilíbrio. Então vamos lá. O que nos diz a condição de equilíbrio? Nos diz que a somatória das forças e dos momentos em torno de um ponto devem ser nulas. Assim, o sistema estará em equilíbrio. Como não temos aqui forças na horizontal, nem vamos perder tempo aqui, tá? Fazendo somatória das forças em x. Vamos direto para o somatório das forças em y, né? Assumindo que todas as forças que estejam para cima sejam positivas. E o somatório das forças em y deve ser igual a 0. Isso mesmo. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Temos então que RA menos 90 menos 45 mais RB é igual a 0. Logo, RA mais RB é igual a 90 mais 45. Portanto, temos o seguinte, que RA mais RB é igual a 135. Não resolveu o nosso problema ainda. Nós só sabemos que RA mais RB é igual a 135 newtons. Mas quem é RA e quem é RB? Bem, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Aplicar a equação de momento, né? Porque aí, através da equação de momento, nós iremos descobrir uma dessas incógnitas e voltaremos nessa mesma equação para conseguirmos determinar a outra. Aí matamos a questão. Então, olha só, vamos lá. Vamos fazer aqui o somatório dos momentos em torno de B igual a 0, assumindo que todos os momentos que tenham ali o sentido horário têm um valor positivo. Aí eu já sei que você vai perguntar, mas professor, por que você vai fazer somatório dos momentos em torno de B? Bem, você sempre deve adotar o apoio que possui maior número de reações, tá bom? Porque aí você já elimina uma opção de coisa.
Então, como o apoio B é um apoio fixo, ou seja, aquele que admite até duas reações, uma na horizontal e outra na vertical, você faz em torno dele, tá bom? Respondida a pergunta? Então vamos lá, lembrando que momento é força vezes a distância, beleza? Então olha só, teremos que RA vezes 9 menos 90 vezes 4,5 menos 45 vezes 3 mais RB vezes 0 é igual a 0. Então você veja que aí RB já vai desaparecer. Ao final, você já consegue visualizar que você vai encontrar o valor de RA. Depois a gente volta lá naquela equação inicial, substitui, matamos a questão. Então olha só, resolvendo essa continha, teremos que 9 vezes RA menos 405 menos 135 é igual a 0. Logo, 9 vezes RA é igual a 405 mais 135. Assim, 9 vezes RA é igual a 540. Ou seja, RA é igual a 540 dividido por 9. Logo, RA é igual a 60 kilonewtons. Aí a gente volta lá naquela equação inicial, lembra? Que RA mais RB é igual a 135 newtons. A gente já sabe o valor de RA, substituímos nessa equação e morreu a questão. Logo, RB é igual a 135 menos RA, logo, RB é igual a 135 menos 60. Portanto, RB é igual a 75 kilonewtons. Portanto, está correta aí a alternativa E. RA igual a 60 kN e RB igual a 75 kN. Beleza? Próxima questão. Deixa eu beber mais um pouquinho de água. Questão de número 47. Uma determinada quantidade de óleo está armazenada em um reservatório cilíndrico aberto. A massa específica do óleo é de 800 kg por metro cúbico. E o nível do óleo no reservatório é de 200 milímetros. Calcule a pressão manométrica em Newton por metro quadrado. Lembrando que Newton por metro quadrado é Pascal. Que o óleo exerce sobre o fundo do reservatório e assinale a opção correta, assumindo que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Alternativa A, 40, B, 800, C, 1.600, D, 3.200 e alternativa E, 40.000. Ok? Questão é de mecânica dos fluidos, então vamos lá para a resolução da questão, separando as informações e já fazendo a conversão aqui que nos interessa, né? Que é a altura, que ele nos deu em milímetros. Então, 200 milímetros para o sistema internacional é igual a 0,2 metros. Então, vamos pegar aqui o nosso reservatório com o nosso fluido. Então, essa altura aqui do fluido em relação ao piso, né? Digamos assim, ali o fundo do reservatório é de 0,2 metros. Então, o que nós precisamos determinar a nossa pressão manométrica aqui no fundo do reservatório. Lembrando que a pressão manométrica é igual ao quê? Ao produto entre a massa específica, a aceleração da gravidade e h, que é a altura, ou ΔH, né, que seria a variação ali da altura. Lembrando que ρ vezes g é igual ao peso específico. Lembrou disso? Então vamos lá. Então olha só, pessoal, só substituir, tá? Então aqui, ó, a pressão manométrica é igual ao quê? 800 kg por metro cúbico vezes 10 metros por segundo ao quadrado vezes 0,2 metros. O que vai acontecer? Massa vezes aceleração, né? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é newton. E nós temos ali metro dividido por metro cúbico, né? Ou seja, o metro do numerador vai desaparecer, vai restar metro quadrado no denominador. Portanto, está correto aí, ó, 1.600 newtons por metro quadrado. Assim, está correta a alternativa C de casa. Questão também bem tranquila aí de mecânica dos fluidos, né? Parte ali de hidrostática. Próxima questão. Questão aí de número 48, questão aí de matemática. A Maria tem sido muito boazinha, né, em questão aí de matemática, né? De 3 a 4 anos, mais ou menos, para trás, as questões eram muito mais rebuscadas, né? Mas a Maria tem sido muito boazinha aí com a galera. Então vamos lá.
Basta ter atenção na hora de resolver, né? Mas eu estou aqui para fazer junto com vocês, tá? O gráfico representa o valor a ser pago por um navio atracado em uma base naval em função do consumo de água, sabendo que a taxa mínima é de R$ 6,50, qual o valor que o navio deverá pagar à base naval pelo consumo de 50 metros cúbicos de água, né? Então você consegue visualizar aí, né? Então, o que nós temos? Nós temos aí um gráfico, né, que está relacionando o valor com o consumo de água. Então, o que a gente consegue observar? Né, que até 10 metros cúbicos de água, de consumo de água, nós estamos pagando o valor de R$ 6,50. Quando ele varia ali de 5, né, passou de 10 para 15 metros cúbicos, esse valor sofreu um aumento, né? Ele saiu de R$ 6,50 e foi para 12. E você consegue observar que esse aumento é um aumento linear, né? Então temos aí uma função do primeiro grau. Então, e aí nós temos os valores, né? E ele quer saber ali, no caso, quando esse navio ele tiver ali um consumo de 50 metros cúbicos de água, quanto que a gente vai ter que pagar. Então, olha só, pessoal. Vamos chegar aqui novamente no nosso gráfico, né? Coloquei aqui bem explicadinho para vocês, né? Observe, através do gráfico, que até 10 metros cúbicos deverá ser pago R$ 6,50, como eu disse. De 10 metros cúbicos até 50 metros cúbicos que deveremos fazer o restante do cálculo, logo 40 metros cúbicos. Então, olha só, pessoal. Veja que para uma variação de 5 metros cúbicos, paga-se o seguinte, R$ 12 menos R$ 6,50, ou seja, R$ 5,50. Isso significa que no caso ali, cada metro cúbico paga-se o quê? R$ 5,50 dividido por 5, ou seja, R$ 1,10, né? Pagar então o quê? O que nós temos que pagar? Nós temos aquela taxa fixa ali, né, de R$ 6,50 mais R$ 1,10 vezes 40, né, que é aquela diferença ali de 10 metros cúbicos para 50 metros cúbicos. Ou seja, nós temos que pagar aí R$ 6,50 mais R$ 44. Portanto, R$ 50,50, fazendo com que assim esteja correta aí a alternativa C. Tá? Então, questão bem tranquila aí de matemática, basta que você tivesse atenção na hora de resolver a questão. Próxima questão agora de número 49, onde ele diz o seguinte. Observe a figura abaixo, né? Então, temos aí um paquímetro, essa questão sim de leitura instrumental, né? Onde ele diz assim: assinale a opção que apresenta a medição realizada pelo paquímetro da imagem acima. Temos um paquímetro aí no sistema inglês, tá? Então vamos lá para a resolução dessa questão. Pegando aqui o paquímetro, a primeira coisa que nós vamos fazer é a leitura na escala fixa, né? E temos que verificar ali o posicionamento do zero do nônio. Não se esqueça disso. Então, a primeira coisa que você vai visualizar é a posição. Bem, no desenho não fica bem identificado, mas o zero do nônio está um pouco antes do 10º traço após 2 polegadas, tá? Então você guarda essa informação. Bem, agora o traço do nônio que coincide com o da escala fixa é o 8º, como você pode verificar. A escala fixa ela possui 16 divisões, logo nós temos o seguinte. Nós temos aqui 2 polegadas mais 9/16. O nônio possui 8 divisões. Logo, nós temos o seguinte: 2 polegadas, né, que já nos são garantidas ali pela leitura, mais 9 polegadas e 16 avos, mais 8 polegadas sobre 128, né, 128 avos de polegada. Então, o que nós vamos fazer agora? Fazendo o MMC, né, entre 16 e 128, iremos encontrar 128. Assim, nós temos 2 polegadas mais
8 vezes 9 mais 1 vezes 8 sobre 128. Assim, teremos 2 polegadas mais 72 mais 8 dividido por 128. Logo, teremos 2 polegadas mais 80, 128 avos de polegada. Fatorando isso, iremos encontrar 2 polegadas mais 5 oitavos de polegada. Portanto, está correta a alternativa A. E finalmente vamos aí para a nossa última questão de número 50, aonde ele diz o seguinte: analise as afirmativas a seguir sobre os processos de conformação mecânica. Assinale a opção correta. Bem, então nós vamos analisar cada uma dessas 4 assertivas e ao final poderemos indicar qual alternativa está correta. Iniciando aqui pela primeira assertiva, onde ele diz que na laminação o metal é forçado a passar entre 2 cilindros, girando em sentido oposto com a mesma velocidade superficial, distanciados entre si a uma distância menor que o valor da espessura da peça a ser deformada. Veja que sim, a laminação é um processo de transformação mecânica, como você pode ver através da representação abaixo, que consiste na redução da seção transversal por compressão do metal, por meio da passagem entre 2 cilindros de aço ou ferro fundido com eixos paralelos que giram em torno de si mesmos. Portanto, está correta aí a primeira assertiva. Bem, na segunda assertiva é dito que a extrusão é o processo de deformação a quente e que, pela aplicação da força dinâmica ou estática, modifica-se a forma de um bloco metálico. Ele está falando sobre a extrusão. Veja, bem, basicamente a extrusão é um processo mecânico de produção de componentes de forma contínua, onde o material é forçado através de uma matriz, adquirindo assim a forma pré-determinada pela forma da matriz projetada para a peça. São basicamente 2 tipos de extrusão, a direta e a indireta, mas há ainda 2 variações, que pode ser a lateral e também a hidrostática. Assim, está incorreta aí essa definição. Já a terceira assertiva, ele disse que o forjamento é o processo de conformação em que um bloco de metal é forçado a passar através do orifício de uma matriz sob alta pressão, de modo a ter a sua seção transversal reduzida. Na verdade, ele inverteu, ele trocou o forjamento pela extrusão, onde, na verdade, o forjamento é um processo de conformação mecânica pelo martelamento ou pela prensagem, como podemos ver abaixo, isso de um metal, ou seja, mediante a aplicação de esforços mecânicos, altera-se plasticamente as formas dos materiais. Portanto, também está incorreta aí a terceira assertiva. Já na quarta e última assertiva, é dito que a estampagem é um processo de conformação mecânica realizado geralmente a frio, que compreende um conjunto de operações por intermédio das quais uma chapa plana é submetida a transformações de modo a adquirir uma nova forma geométrica plana ou oca. Bem, veja que a estampagem, também chamada de estampagem profunda ou embutimento, é um processo de conformação mecânica em que chapas planas são conformadas no formato de um copo. Ela é realizada a frio e dependendo da característica do produto em uma ou mais fases de conformação. Por esse processo produzem-se, por exemplo, panelas, partes das latarias de carros como paralamas, capôs, portas e peças como os cartuchos e refletores parabólicos. Na estampagem profunda, a chapa metálica sofre alongamento em ao menos uma direção e compressão em outra direção. Geralmente, um compensa o outro e não há mudança na espessura da chapa. Portanto, a quarta assertiva está correta. E analisando as alternativas, podemos então marcar que está correta a alternativa D. As afirmativas 1 e 4 são corretas. E aqui
finalizamos aí as nossas aulas aí de revisão para o QTPA, tá? Então não se esqueça, se você gostou do que apresentamos aqui a vocês, curta, comente, compartilhe lá com seus grupos de estudos, tá bom? É de suma importância para a gente, tá bom? Então, galera, olha, espero realmente ter podido ajudar nos estudos de vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode nos chamar no WhatsApp, no Telegram, tá? Que a gente atende vocês, tá bom? Então, forte abraço e até a próxima. E aí, galera, beleza? Quem tá falando aqui é Maria Carolina, técnica eletromecânica, 23 anos. Eu fui aprovada no CAP Mecânica esse ano e eu vim passar para vocês algumas dicas e um agradecimento ao mestre Edinho. Bom, essa não foi a primeira vez que eu fiz a prova. Na primeira eu não tive um bom desempenho, porém esse ano eu decidi estudar mais e de maneira mais produtiva. Então, para quem vai fazer o concurso do CAP, deve saber que é essencial estudar pelo material da biografia e também resolver provas antigas. Nesse processo, eu procurei a resolução de algumas questões no YouTube, por ser bem complicado resolver algumas por conta própria, e eu encontrei o canal do Mestre Edinho. O mestre tem uma metodologia excelente, então eu curti muito por ter questões tanto do CAP quanto do QTPA e de outros concursos em diferentes níveis de dificuldade, e também pelo suporte que ele dá para os alunos no grupo do Telegram. Várias vezes ele se disponibilizou em pleno sábado ou domingo, criar reuniões para tirar dúvidas da gente sobre questões, resolver na hora. Isso com certeza foi excelente. Um ponto essencial na minha aprovação foi o suporte que ele deu. Então eu estou muito grata, espero que ele possa ir na minha formatura. E é isso aí, vamos estudar e daqui a pouco o edital está saindo. Vocês já podem ver que ele já começou a lançar vários vídeos no YouTube, então se prepara, vamos cair para cima.